Deus, meus queridos irmãos, por gentileza, Lucimeire, uma das maestrias também, toma lugar aqui conosco. Lucimeire, durante a semana a gente conversou e ela veio fazer parte desse trabalho, que seria entrevistar jovens, nossos jovens, certo? Eu fico feliz, irmãos, fico feliz porque em nosso meio tem jovens dispostos, tem jovens que já passaram por ter experiências no mundo e principalmente, que é o mais importante, com Deus. Eu particularmente também tive bastante experiências e eu sou muito grato de estar aqui neste lugar, falando inclusive neste microfone. Eu fico muito feliz e agradecido extremamente a Deus. E o objetivo nessa noite é transmitir aos jovens, através do testemunho de vida desses jovens, desses irmãos que nós estaremos entrevistando aqui essa noite, o quanto vale servir ao Senhor e o quanto é maravilhoso andar nos seus caminhos. Para isso eu quero chamar aqui um dos dirigentes aqui da nossa congregação, o irmão Roberto. Por gentileza, tome assento conosco. Ele será uma das pessoas entrevistadas nessa noite. Amém? A próxima pessoa será a Gisele Santana. Gisele Santana, por gentileza, se aproxime. Irmãos, tudo isso que a gente está fazendo é para a honra e a glória do nome do Senhor. A gente quer nessa noite que o nome do Senhor seja engrandecido através de testemunhos. Em um culto tradicional ou convencional de jovens, é muito difícil às vezes de nós conseguirmos jovens que às vezes queiram falar assim de forma a pegar meio que na hora, dar um testemunho meio que na hora, e nós avisamos eles que eles estariam participando. As pessoas a qual nós chamamos aqui, elas vão estar cientes de que elas vão estar falando do que Deus fez na vida delas. Então a gente não vai pegar de surpresa, ninguém de surpresa. E não é esse o intuito, mas é que a pessoa esteja ciente que venha falar o que Deus tem feito nos seus corações. Também aqui o Cleiton. Oh, que maravilha! É uma bênção. Um jovem muito abençoado que também está conosco, por gentileza lá. Eu vou me assentar. Durante essa conversa que nós vamos ter, eu quero que os jovens da nossa igreja, que estão aqui, que os irmãos tenham a liberdade de fazer perguntas pertinentes ou à vida da pessoa com qual nós estamos conversando, ou de qualquer assunto que nós conversarmos aqui nessa noite. Eu tenho aqui em minhas mãos a Gisele Santana, o Roberto e o Cleiton. Você pode dar abertura para ele, manda lá. Bom, irmãos, então, como o Lucas falou, a ideia de nós fazermos esse trabalho diferente, alguns irmãos vocês podem estar se estranhando, né, porque é um pouco diferente, mas a ideia é que nós possamos conhecer, porque às vezes nós também ficamos no dia a dia tão corridos aqui na igreja, e nós nem conhecemos um pouco dos testemunhos das vidas das pessoas que estão ao nosso lado. Então a ideia é transmitir, as pessoas podem nos passar uma mensagem, e deve ter agora esses três entrevistados aqui, o Clay, a Gi e o Roberto. Acho que todos conhecem, quem não conhece é o Roberto, a Gi. Pode começar. Amém. Gente, não vou por pressão nenhuma, mas vai ser uma bênção ouvir vocês responderem isso aqui. A gente elaborou aqui com bastante carinho. Irmãos, não se sintam constrangidos. Podem perguntar, podem ficar à vontade. Nós vamos começar lá, Meire. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês podem ficar plenamente à vontade. Vocês estão no meio do povo conhecido, Amém. né? Então podem falar normalmente, porque aqui todo mundo conhece vocês conhecem. Bom, primeiro, Com quem que você vai começar? Com o Roberto, tá bom. Se você quiser ficar em pé, o seu caso, pode ser. Eu ia dar a opção dela começar com o Cleiton, o que vocês acham? Não, eu não posso entrevistar ele, né? Então, Roberto, o que nós queremos primeiro que você fale um pouco para nós como você é. Quem é o Roberto? Quem é o Roberto? Como ele é? Como é o dia a dia dele?
um trabalho diferente, um outro lado muito interessante, né? Porque falar da nossa vida particular, nós não falamos, né, no dia a dia. Todos conhecem a gente de público, né? Conhecem nós da igreja, alguns, com exceção, que são mais chegados, né? Mas quem é o Roberto? Minha profissão, sou mestre de obra, né? Trabalhamos na construção civil no dia a dia. Na igreja nós somos diáconos, né? Temos alguns afazeres, como deles, na direção da igreja, missão, né? Somos professores de Sinai, né? Também trabalhamos com a mocidade, né? E também somos representantes de missão. Sou pai de 2 filhos abençoados, Mateus e Leandro, né? E uma esposa abençoada que tem aí estado conosco, vai fazer 19 anos de casado, né? Então é mais ou menos isso aí. Roberto, a gente sabe que a gente fez esse pedido para que você viesse aqui, vendo algumas situações que tem pessoas que nasceram no lar cristão, nunca se afastaram de Deus, outras conheceram Deus por intermédio de alguém ou por intermédio de alguma circunstância. Você nasceu no lar cristão, Roberto? Não. Não nasceu no lar cristão. Como você conheceu Jesus? Como você conheceu a igreja? Eu conheci a Jesus num momento muito difícil da minha vida. Nessa época eu tinha meus 18 anos, né? 18 para 19 anos, militar, e envolvido no tráfico. Era conhecido como mula, né? Aquele que ele transporta droga de um lado para o outro da cidade. Então eu era essa peça-chave dentro do tráfico de droga que nasci. E a minha esposa, a irmã Roseli, aceitou a Jesus e foi para a igreja e começou a buscar a Deus. E um certo dia, um culto, uma casa que estava lá, metade de madeira, eu fui convidado para este culto. E nessa noite eu aceitei a Jesus. Pensa. Amém. E você pode dizer um pouquinho para nós, Roberto, como que era a tua vida antes de você conhecer a Cristo? Você tinha uma felicidade? Como que era? Você sentia vazio? Minha vida, antes de estar nos caminhos do Senhor, ela era movida por noitadas. Não bebia, nunca fui beber, porém eu satisfazia este vazio, procurando algum lugar nos bares, nas noites, e era esse o caminho. Não tinha felicidade nenhuma, porque eu me lembro que muitas vezes eu chegava em casa, a Roseli estava orando no quarto, lendo ainda de colo, muito novo, 1 ano de idade aproximadamente ele tinha, doente, muito doente. O Leandro nasceu com 4 meses de idade, começou a tomar cardenal. E eu me lembro que o tenente médico, um dia em casa, ele disse assim que o Leandro ele não ia falar, ele não ia andar, ele ia ser uma criança que iria vegetar numa cama. Mas eu louvo a Deus porque naquela época a Roseli já tinha aceitado a Jesus. Aleluia. Aleluia. Amor, irmãos, isso é emocionante, porque às vezes você ouve uma pessoa falando assim, parece que não tem tanto. Mas quem vive nisso, irmãos, há uma diferença tremenda. Quem convive com isso, às vezes uma esposa, um esposo, ou que um não é evangélico, ou que outro não é, isso é complicado. Mas a gente sabe que quando Deus Ele quer agir por intermédio de alguém para salvar o cônjuge, ou salvar até mesmo alguém da família, Ele age não importa como. Isso que é o que deixa a gente feliz e seguro. E não há felicidade maior no lar quando Deus pertence ao lar, Deus adentra ao lar. Toda a tristeza, toda a falta de paz, tudo o inimigo, tudo cai por terra.
porque Deus ele entra com providência e transforma. E Roberto, você houve uma transformação em sua vida, né? Como ocorreu essa transformação, Roberto? Foi gradativo? Foi rápido? Como ocorreu essa transformação, Roberto? Então, na noite que eu aceitei a Jesus, e eu aceitei a Jesus com 2 pistolas na cinta, com 38 na perna, que eu desnudava nem para ir no banheiro. Jurado de morte, ainda novo, e eu aceitei a Jesus. Ao vir, mas não tinha os carros, nada, então eu aceitei a Jesus no sítio, ali na vila, perto ali da Dorival Ribeiro, uma casa que tinha ali no meu primo. E ao vir embora, eu falei para a Roseli: agora eu sou crente, o que eu vou fazer com essas armas? Ela disse: joga fora. Eu fui no Rio Bariri, na ponte ali, e joguei dentro do rio. E saí dali convicto que a minha vida estava mudada. Fui até um oficial e pedi para ele baixa das fileiras do exército. Ele disse: não, eu vou te dar férias. E ali começou a minha vida cristã. Com 15 dias eu fui para Santa Catarina a convite de um rapaz que mora aqui no sítio ainda, missionário. E lá eu fui batizado com o Espírito Santo. E dali eu fiquei 5 anos como itinerante pregando o Evangelho. Que bênção. Roberto, você pode dizer para nós, valeu a pena essa transformação, a vida com a qual você levava antes? Valeu a pena? Você pode dizer para nós, com todas as letras, que valeu a pena isso, essa renúncia das coisas do mundo? Valeu a pena. Até eu disse no curso Ensinar esses dias que eu não me vejo mais fora dos caminhos do Senhor. Amém. Valeu muito a pena, porque eu vejo a minha família hoje abençoada. Amém. O Leandro foi curado, 1 ano e 2 meses foi curado. O tempo se passou. Deus tem nos abençoado a cada dia. Para a medicina, olhava para a vida do Leandro e dizia que não tinha solução. Hoje o menino fazendo uma faculdade de Direito. Então, vejo a vida do Mateus engrenado no mesmo pensamento de servir a Deus. Então, eu vejo a mão de Deus dentro de nossa casa, numa transformação assim. Porque eu sempre digo que se eu tivesse naquela vida, eu não tinha nem pó mais para contar a história. Você teve um progresso, tanto no aspecto ministerial, espiritual, quanto no aspecto material, né, Roberto? Você pode dizer um pouco para nós, muito pouco, como é a tua vida hoje nesses 2 aspectos? Então, a minha vida espiritual, graças ao bom Deus sempre nos manteve, né? Eu fiquei 5 anos pregando a palavra sobre o itinerante, viajamos parte do Brasil. Aí quando o Leandro começou a estudar, não tinha como viajar e eu não queria viajar sozinho. Aí comecei a ficar mais na igreja e construir um ministério. Estamos de volta para a igreja, vai fazer esse ano 15 anos, vai fazer que nós estamos aqui. E na minha vida material, Deus tem nos abençoado a cada dia. Né? Hoje temos a nossa casa, temos uma estrutura de vida. Graças a Deus que Deus tem nos abençoado. Amém. O Roberto tocou num tópico bastante importante, igreja, que é o assunto família. E, na verdade, a Rei, como advogada também, ela está bem mais por dentro dos assuntos familiares da vara civil e familiar, mais do que a gente sabe o quanto que a família é importante hoje em dia na sociedade. Porque a família é a base sólida para a boa convivência dos nossos filhos lá no colégio, na faculdade, na creche, onde quer que for. E se Deus não for a base do nosso lar, fica muito difícil dos nossos filhos conseguirem sobreviver ao emaranhado de coisas que o mundo aí fora tenta impor aos filhos, às crianças de hoje em dia. Não é isso? E a mensagem, Roberto, que você pode deixar? Se você quiser ficar em pé agora nesse momento da mensagem, você vai com rápidas palavras. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para nós em relação a isso que nós começamos rapidamente. Uma mensagem para cada um de nós. Se quiser ficar em pé, pode ficar. Irmãos, eu gosto do Salmo 57. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que no mais tudo ele fará.
Eu sempre digo que fazer essa entrega, irmãos, você sair do mundo de tráfico. Eu me lembro que um dia o rapaz falou para mim assim: olha, eu não vou te matar, porque agora você aceitou Jesus e é crente. Mas o dia que eu te ver fora da igreja, eu vou te matar. Ele durou 6 meses, depois mataram ele no barriguinho. Você é uma pessoa, um lixo da sociedade, e de repente você está no tribuno ministrando a palavra do Senhor. Vale a pena glorificar a Deus, irmãos. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você tem alguém na tua casa, na tua família, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais tudo ele vai fazer. Amém. Porque ele é poderoso para te abençoar e mudar a história da tua vida nessa hora. Aleluia. Amém. Bom, até agora nós estamos esquecendo de comentar com vocês que cada um dos nossos entrevistados tem um perfil diferente, né, Lucas? O Cleito foi uma pessoa que nunca teve momento fora da igreja. A Gi teve um período, né? Ficou afastado, voltou. E o Roberto também, né? Que não nasceu num lar distante, nasceu, né? Vamos passar para a Gisele Santana agora? Gisele Santana, é tua vez. Eu sei que você está tremendo aí. Gi, a mesma pergunta nós vamos fazer. A mesma pergunta nós vamos fazer. Fale bem rapidinho para nós. Quem é a Gi? Quem é a Gisele? O que você faz? Quem é a Gisele? Bom, meu nome é Gisele, eu tenho 32 anos. Eu trabalho com controle de qualidade, né? Tenho um marido muito abençoado, uma filha também que Deus me deu, né? E essa sou eu. Amém. Gi, por intermédio de quem, ou não sei se você nasceu numa cristão, como você conheceu Cristo, como você conheceu Deus, a igreja? Então, eu não nasci numa cristão, né? Gostaria muito de ter nascido, mas não nasci. Conheci Jesus também numa hora de muita dor, né? Porque normalmente o ser humano ele só lembra de Deus quando está em horas difíceis da vida, infelizmente. E eu estava num momento difícil, viciado em drogas, fazendo tudo aquilo que o mundo oferece, que eu via, ia para baladas, tudo que o diabo podia me dar, eu aceitava, né? E foi assim que eu conheci Jesus. Ouvi falar de Jesus. Na verdade, eu não gostava muito de crente antes, porque eu achava muito cafona, muito brega ser crente, que não podia fazer nada, não podia cortar o cabelo, só podia usar saia, e era muito cafona para mim que vivia no mundo futuro. E quando você é tocado pelo Espírito Santo de Deus, não há nada desse mundo que possa te impedir de conhecer a Deus. E eu conheci Jesus através de uma vizinha minha que divulgou o trabalho. Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar sobre os Racionais. Era o vocalista dos Racionais que veio dar o testemunho dele e tal coisa. E eu falei com Deus comigo mesmo. Eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor mudou tanto a vida desse rapaz, o Senhor também pode mudar. Então, se o Senhor trouxer esse rapaz aqui, aonde eu moro, e eu vou lá e vou ouvir a tua palavra, e a minha vida vai ser mudada. E eu fui. Deus trouxe esse rapaz ali no restaurante dele para dar o testemunho dele. E foi lá que no outro dia a minha vizinha me chamou para ir na casa dela, que ele estava lá e conversando comigo e tal. E lá eu aceitei Jesus. E a partir dali a minha vida foi realmente mudada. Amém. Maravilha. Aleluia. Graças a Deus. Você praticamente respondeu quase todas as nossas perguntas aqui, eu estava olhando. Exatamente isso que eu ia falar. Você respondeu todas em duas. Você pode passar para a mensagem que você pode deixar para nós, se você quiser ficar em pé também. Passar uma mensagem para cada um de nós, seu testemunho de vida, o que você pode sintetizar? Quais são as palavras que você resume? Tá. O que eu aprendi que quando Deus escolhe uma pessoa, não que Ele não ame a todos, sim, Ele ama a todos de maneira igual, mas a Bíblia diz que Ele escolhe as pessoas, que Ele nos escolhe, que nós não somos nós que escolhemos a Ele. Isaías 43 diz que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Amém. Tá? Então eu creio que se você está aqui nessa noite hoje, você é um escolhido de Deus. Ainda que ele diga na tua mente que você não é nada. Você é um escolhido de Deus. E Ele tem uma grande
Amém. Deus Aleluia. abençoe. É maravilhoso ouvir isso, viu? Quando Deus tem um chamado, Deus zela. E eu tenho certeza que os que aqui estão, cada um de nós, temos um chamado. E Deus escolheu cada um de nós. E isso é maravilhoso, irmãos. Já pensou? Você é o agente de Deus, depois quando a gente subir aos céus, ele dizer, olha, eu tinha um chamado na tua vida, e eu vi lá dos altos céus o meu trabalhar na tua vida, lá na terra. E você cumpriu o meu chamado de estar comigo hoje. Já pensaram? Maravilhoso, né? Amém. Cleiton. Para entrevistar o Cleiton, eu fico em pé, né? Bom, o Cleiton é uma pessoa, o nosso entrevistado também tem que ser entrevistado e também tem um testemunho de vida um pouco diferente, porque a vida dele, pela misericórdia de Deus, ele nunca se afastou, nunca se um pouco diferente das outras histórias, né? Também pode trazer algo bom para nós, né? O Cleiton é uma bênção, irmãos. Nós nos criamos quase juntos aqui nessa igreja. Nós brincávamos de mães se escolhem aqui em volta da igreja. Mãe pega, enquanto as irmãs do centro de oração ensaiavam aqui, cantavam, né, para dar uma banda, nós corríamos lá fora, e era aquela festa, né, gente? Pedro, é uma galera aí. Obrigada dos irmãos que tinham que cuidar de você. A gente é uma bênção. Fale um pouco para nós, então, Cleiton. Quem é o Cleiton, como ele é, o que ele faz, quem é o Cleiton? Ao Senhor da igreja. Bom, o Cleiton, essa pessoa que sempre está aqui ajudando, sempre correndo, tentando fazer o melhor possível, né? Corre aqui, toca na banda, contrabaixo, canta, porque é o que eu sinto. É o que eu sinto, a alegria de estar na casa de Deus, de fazer a obra, né? Profissionalmente, graças a Deus, eu trabalho numa das melhores empresas, né? Trabalhar, Ó, a banca dele, irmão, só detalhe. Amém. Trabalho na luta do Brasil, né? Mas, irmãos, isso é um diferencial, inclusive, para os jovens que estão hoje aqui na igreja. Então, mantenha seus passos firmes no caminho do Senhor. Que Deus tem coisas boas preparadas para nós, irmãos. Jovens, é o que eu sempre digo. Esse dia eu estava conversando, um dia desse eu estava conversando há uns tempos atrás com o Wagner. Ele está sentado lá no canto lá, mas eu conversando, eu falava para ele do quanto Deus é bom para aqueles que se atém aos caminhos dele. O quanto Deus abençoa, o quanto Deus coloca no lugar de destaque. Amém? Você nasceu então em um lar cristão, né? Sim. Graças a Deus, né? Nunca saiu dos caminhos do Senhor. Mas me diz uma coisa, Cleiton, você nunca se sentiu atraído assim por sair numa balada, com as menininhas, etc e tal? Sim, né? Mas na adolescência, né? Cuidado com responder. Na adolescência, Você responde aí. na adolescência, eu estava com o Júnior, né? Com o José, o Gessé, o Lucas, né? Os adolescentes aqui, os jovens que é da igreja hoje em dia, né? Mas a gente procurava, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, eu particularmente, procurava ter amizade mais com o pessoal da igreja. Porque eu sabia que se eu tivesse amizade com o pessoal do mundo, era mais fácil eles me levarem do mundo. Poderia sofrer alguma influência, E né? trazer para dentro da igreja, né? Olha, inclusive você está respondendo uma pergunta que eu tinha feito assim, ó. O que você acha das companhias, amigos, eles podem te influenciar para o mau caminho? Pode muito, né? Então eu procurava sempre andar com o Moisés, com o Juninho, porque eu sabia que eles tinham a mesma mente, o mesmo pensamento, né, que eu tinha. Porque muitas vezes se você se encontrasse do lado das pessoas que não são evangélicas, eles acabam oferecendo coisas que acabam afastando você da casa de Deus. Né? Eu sempre gostei, eu amo, o Senhor identifica a pessoa que eu toco na banda, eu toco contrabaixo, eu louvo a Deus por esse talento que Ele deu. Na igreja fazendo isso. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que eu vou estender ela para alguém aqui da nave da igreja. Vanira, ele era um bom filho, sim ou não? Sim? Bom filho. E a pergunta também que nós queremos fazer para você, Cleiton, é no sentido de que valeu a pena ter permanecido fiel, não ter desistido, não ter saído dos caminhos do Senhor, em que pese muitas das vezes ter sido difícil. Porque as coisas do mundo às vezes querem nos atrair, né? Mas valeu a pena, você se sente agradecido, feliz. Graças a Deus. Valeu sim, porque eu estou envolvido aqui na obra, Deus nos ampara. Amém. Deus você está aqui fazendo, você está evangelizando, você está
convidando os jovens sempre para, igual a gente faz, para estar cantando, para estar sempre cuidando dos jovens. E Deus não desampara, Deus, graças a Deus, me deu tudo que eu sempre sonhei. Deus me deu você. Amém. Salva de palmas. Graças a Deus. Que bênção. Por essa não esperava, né? Eu esperava mesmo, mas que ele é tímido, né? Que bênção, que bênção. Gente, Tudo mais, E né? como sabemos, não existe uma pergunta em relação à mensagem, se você quiser também ficar em pé ou permanecer sentado, a mensagem que você pode trazer para nós essa noite, em relação ao teu testemunho de vida, o que você pode trazer para nós, para acrescentar na nossa vida? Então, o que eu diria para a igreja é o seguinte, jovens, né? Que sempre procurem estar na igreja, fazendo a obra, nunca desista, porque Jesus, ele não desiste da gente. Muitas vezes a gente enfraquece, a gente, não tem um ânimo, né? Quantas vezes eu estava em casa lá, quando eu era jovem, mas, amanhã eu não vou sair da banda hoje. A mãe, meu Deus, meu filho, você não vai sair da banda? Deus vai cobrar de você. Eu já pensava na minha mente, e eu vinha necessariamente tudo aí. E isso que eu tenho para dizer. Não desiste de Jesus, que Ele não desiste de você. amém. A Cris me lembrou aqui de uma questão importante também do seu testemunho de vida, que vocês tiveram um fruto, que foi a vida do Marcelo, que por intermédio da vida de vocês conheceu a Cristo, né? Conheceu, então vocês já tiveram um fruto, uma alma que vale mais que o mundo inteiro. Marcelo não pensa. Marcelo, ele estudava comigo, né? Tinha um cabelão, Eu lembro. quando a gente conhecia, né? E daí teve uma noite assim, eu não conversava com o Marcelo, não conversava com ele, assim, porque aquele jeitão dele, né? Cabeludo, da área, da roupa, e um dia ele chegou pra mim, do nada, assim, o Marcelo chegou pra mim e falou assim, Frei, vamos lá na igreja, eu quero falar com o pastor, eu quero ser crente. Ele falou pra mim assim. Eu falei que era uma quinta-feira, sabe? A gente sai, eu falei, Marcelo, por que você não espera no domingo, cara? Pra você falar com ele, né? Não, vamos agora que eu quero ser crente, eu quero falar com ele. Aleluia. E foi assim que o Marcelo se O projeto é de vocês, né? Do testemunho, né? No próximo ano que vem nós vamos trazer o Marcelo aqui, é um figura. Gente, essas são as 3 pessoas do nosso primeiro take, tá? Eu quero abrir agora para uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Fora essa, deixa eu fazer uma. Pode fazer. O Cleiton, você nunca tomou uma disciplina assim? Tem que falar a verdade, hein? Orientação, né, Cleiton? Foi orientação, essa é a verdade. Não, na verdade, não foi uma orientação do pastor, né? Nós éramos tudo adolescentes, eu e a Zé, o Juninho, um monte de gente. E daí, teve um aniversário de uma pessoa que era da igreja aqui, e ela estava desviada, né, dos caminhos do Senhor, e naquela festa tinha vinho, né? Tinha vinho. Nem precisa contar o resto, né? Nós já sabemos. Resumindo, vamos adiantar. Gente, eu tenho um prêmio aqui para quem fizer uma pergunta. Quem quer fazer essa pergunta para os 3? Ninguém quer fazer, gente? Todo mundo tá querendo. Ninguém tem uma curiosidade para saber sobre a vida Ninguém dos quer nossos saber? entrevistados? Quem está valendo um prêmio? Ninguém? Meu Maurício tem uma língua dupla. Aqui, Roberto. Vamos lá. Roberto, no teu ministério, qual foi a sua maior, assim, como é que eu posso dizer, assim, a prova que você como é que eu posso dizer, qual o maior êxito no teu ministério, assim, toda essa tua trajetória antes com teus filhos, com nossos filhos, e agora com cargo e tudo mais, assim, que Deus tem honrado você? O maior êxito é continuar a presença do Senhor. Amém. Que É maravilha. você estar cada dia, como nós dizemos que nós matamos um leão por dia, né? Porque a cada dia que você está na presença do Senhor, a Bíblia diz assim, perseverar até o fim, né? A cada dia que nós estamos no caminho do Senhor, é glorioso. Se falar em mensagem, nós já pregamos para muita gente, se falar em ministério, Deus tem nos honrado, então, mas isso vai passando. Agora, vocês continuar na presença do Senhor, aí sim, vale a pena. Amém. Maravilha. Irmãos, eu quero primeiramente que os irmãos dêem uma salva de palmas em glória ao Senhor Jesus pela Deus tem feito na vida
compartilhado esse testemunho conosco. Amém? Muito obrigado. Agradecer a vocês. Amém? Primeiro tempo está realizado. Deus abençoe vocês. Grupo de louvor, enquanto mais um cântico de louvor assim nessa noite. Amém? Aleluia. Irmãos, vocês podem adorar. Adorar juntamente com o grupo de louvor nesse momento. Louvar a Deus nessa noite. Amém? Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante a ti os meus anseios. Minha oferta mais forte é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, o meu desejo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que leva a seguir. Posso me
maravilhoso, irmãos, quando nos colocamos na presença do Senhor e deixamos Ele agir em nossa vida usando da forma que Ele quer. Aleluia. Eu quero nessa noite chamar o Luiz Henrique. Enquanto ele se aproxima, eu quero perguntar aqui nessa noite: quantos estão nos visitando essa noite? De outras igrejas, que não é evangélico? Pode levantar a mão. Lá temos pessoas, maravilha. Quem mais? Ali. Deus abençoe. Gente, vocês são muito especiais para nós. Muito especiais. Tá? Nós queremos dizer que amamos vocês e esperemos sempre a visita de vocês aqui. Tá? Para compartilhar a alegria que nós temos de servir a Deus neste lugar. Eliezer, cadê o Eliezer? O Eliezer está aqui, já se manifestou. Gente, é uma bênção termos vocês aqui conosco nessa noite. O Luiz Henrique é um jovem que faz parte do Projeto Vida. O Luiz Henrique é uma pessoa a qual o Leandro Augusto, nosso jovem aqui, tem estado junto com ele no Projeto Vida, desenvolvendo algumas atividades para a comunidade, em busca de alcançar jovens, crianças, adolescentes. Irmãos, é muito fácil nós criticarmos muitas vezes as pessoas, ou jovens, ou crianças, num semáforo pedindo esmola, ou agindo de uma forma errada. É muito fácil. Inclusive, até eu me recordo agora, final de semana passada, não é isso? Nós estávamos aí no frango no balde, aqui no Fazendinha. E nós compramos e saímos dali, fizemos um retorno, chegamos no semáforo e chegou um jovem e pediu esmola. E eu realmente não tinha, a gente anda só no cartão, débito, não usa mais dinheiro praticamente, as moedas, eu não gosto de carregar moedas no carro, fico fazendo barulho. E eu falei assim: olha, jovem, eu não tenho moeda, não tenho dinheiro, mas eu vou ser bem sincero para você. Eu tenho Jesus para te oferecer. Jesus ama você. Quando eu falei em Jesus e que amava Ele, minha esposa aqui é prova disso. Os olhos dele encheram-se de lágrimas. Irmão, aleluia. Eu falo isso com o maior prazer, irmãos, porque eu pude ver uma vida, ouvir que Jesus amava Ele. E eu tenho certeza que aquele jovem estava ele estava são, não estava bêbado, não estava alterado de forma alguma. Ele parou e me ouviu. E eu fui falando, Deus está me usando para falar que Deus tinha um plano na vida dele. E que se ele quisesse mudar de vida, era simplesmente ele entregar a vida dele a Jesus. Que Deus podia mudar a vida dele, tirar ele do semáforo, dar um trabalho, dar uma família. E eu falei: jovem, a minha vida nem sempre foi assim. Os irmãos que não pouco me conheceram, eu estive afastado dos caminhos do Senhor enquanto estava em Porto Alegre. E passei por momentos muito difíceis, estive afastado dos caminhos do Senhor. Irmãos, e tudo que eu vivo hoje é promessa de Deus na minha vida. Aleluia. E eu louvo e exalto o Senhor nesse dia. Aleluia. Irmãos, os irmãos não têm noção de quanto eu sou grato, o quanto Deus tem me abençoado. E eu falei para ele: moço, tudo que Deus me deu hoje, o meu carro, o meu trabalho, a minha família, foi porque um dia eu rejeitei as coisas do mundo e me voltei para Deus. E é isso que Ele quer fazer na tua vida, se você aceitar Jesus como Salvador. Irmãos, eu tive certeza que Deus, através das minhas palavras, vai fazer uma obra tamanha na vida daquele jovem naturalmente. E eu abençoei aquele jovem. O semáforo abriu. Eu louvei a Deus porque não tinha nenhum carro atrás de mim, porque eu esperei aquele semáforo fechar novamente para eu continuar falando do amor de Deus para aquele jovem. E eu sou grato porque eu sei que Deus, Ele pode usar você, meu querido, você jovem, você irmão, para em vez de criticar alguém que vier pedir esmola para você, você pode alcançar o folheto, pode falar do amor de Deus, falar que Deus pode mudar a vida dele, falar que Deus pode transformar a vida dele, porque, irmãos, nós somos prova disso e sabemos que Deus, Ele tem entrado em providência para as nossas vidas.
O Luiz Henrique faz parte do projeto Vida aqui em Alto Barigui, no nosso bairro. E nós queremos saber, Luiz Henrique, tudo bem, Luiz Henrique? Não está nervoso, está tranquilo? Está nervosinho um pouquinho, né? Amém. Luiz Henrique, você fala um pouquinho para nós quem é o Luiz Henrique, o que faz, quantos anos tem, se tem família, onde mora, porque, irmãos, ele é um jovem que ninguém conhece daqui, eu conheço, o que convive mais é o Nando, que convive com ele lá no Projeto Vida. Fala um pouquinho para nós, Luiz, quem é o Luiz? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Digamos que o Luiz Henrique hoje é uma pessoa transformada por Deus. O que eu tenho vivido hoje, para a honra e glória de Deus, no Projeto Vida, tem valido a pena a cada momento. Que é ver pequenas vidas, crianças, adolescentes, jovens, ver a forma que Deus tem transformado a realidade deles. Ainda mais convivendo na realidade que a gente sabe que é o Alto Barigui hoje. Então, o que o Luiz Henrique pode falar hoje é que há 3 anos atrás, quando ele decidiu largar os estudos, largar a família, valeu a pena. Tem valido a pena. Então, hoje Deus tem feito do Luiz uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que, para a honra e glória de Deus, tem visto esse crescimento e isso me deixa feliz, por fazer parte de tudo isso, na vida daquelas crianças, na vida daqueles jovens. Amém. E Luiz, a partir de quando você conseguiu detectar que Deus era a saída para a tua vida, que Deus tinha alguma solução para você, a partir de que momento? Bom, vou colocar alguns pontos bem básicos desde a minha infância. Então, eu não tive, desde os meus 4 anos, não pude crescer com aquela referência de pai dentro de casa, porque infelizmente foi uma realidade que eu me deparei cedo, de não ter meu pai próximo a mim. Infelizmente, eu acabei perdendo os vícios da minha vida, como a gente vê muitas famílias sendo destruídas hoje. E o tempo passou, a idade foi chegando, minha mãe se envolveu em um novo relacionamento. Então, aparentemente, aquela pessoa que ela se envolvia, aparentemente parecia ser tudo, cara, agora eu tenho uma referência com o pai. Só que, na verdade, ao invés de acrescentar, ela espalhou. Porque, infelizmente, eu pude me deparar com questão ao abuso, tanto comigo como meus irmãos. Então, eu olhei assim, tipo, cara, a única pessoa que eu pensava que eu podia ter referência como o pai fez isso comigo. Então, para mim foi dolorido, muito dolorido. E então, a idade vai chegando e tinha aqueles 11 anos e a minha mãe sempre comentava, cara, olha, seu pai morreu por isso, por aquilo. E eu sempre falava, eu não quero ser como meu pai. Ele era um cara que vivia, um cara que fazia isso, aquilo. Mas, infelizmente, com 12 anos eu comecei a tomar o mesmo caminho que ele. Com 12 anos eu conheci as bebidas, conheci o cigarro. Então, até na hora que o pai do Leandro contou, Roberto, eu pude, com 14 anos, infelizmente, conheci também esse caminho. O tráfico era mula, pipoca, como a galera costuma falar hoje. E com uns 14 anos de idade, eu já estava, para mim, no fundo do poço. Mas tudo aquilo ia piorar porque chegou numa situação que eu acabei me envolvendo com uma menina e ela estava com outra traficante de uma outra região local. Então, as pessoas que se diziam naquela época serem minhas amigas chegaram para mim assim, Luiz, cara, a situação é essa. O cara está atrás de você. E eu falei, agora já é. Então, acarretou tudo de uma vez só. Minha mãe naquele tempo já tinha passado toda aquela questão do abuso, então ela conheceu Jesus também. Então ali começou
uma reestruturação. Começou a trabalhar. E eu lembro que muitas vezes ela chegava para mim: Luiz, vamos para a igreja comigo, filho, vamos, vai ser bom para você. Eu falei: mãe, do jeito que está a minha vida, para que eu vou querer? Eu posso, tá certo, talvez eu morra hoje, amanhã, mas talvez não vai fazer diferença. O que eu quero é curtir o meu momento. Deus falou: meu filho, estou querendo te ajudar, cara. Estou te enviando pessoas, você não está ouvindo, você não está ouvindo. E eu lembro que de 2007 para 2008, minha mãe passou a virada na igreja e ela chegou para mim assim: cara, vamos comigo, vai fazer diferença na sua vida. Eu falei: não, eu não quero, vou curtir com meus amigos, vou curtir com a minha família, vou poder beber, vou poder fazer tudo o que eu quiser. E nessa época, minha irmã mais velha tinha esse convite ali para mim. Então ela chegou e passou a virada na igreja e ela foi descer na casa da minha tia para complementar e apresentar o futuro esposo dela, né? E ela disse que chegou e me encontrou, disse que do ponto de vista dela estava pior do que os adultos que lá estavam realmente não tinha condições de perder. E no outro ano foi o momento onde Deus entrou. E eu lembro claramente que no dia que eu cheguei na igreja, a hora que eu pisei dentro da igreja, eu já comecei a sentir algo diferente. Falei: amém, aleluia, cara, o que está acontecendo? Amém. E então eu pude sentar, eu abaixei a cabeça, não entendia nada do que estava acontecendo lá. E o ministro que estava ministrando a palavra naquela noite, ele falou assim que ele viu um jovem que era a última chance. Olha só. Que Deus estava dando para ele. Porque Deus já tinha dado várias coisas, já tinha dado várias oportunidades. E eu vi ele negando todas. Ele começou a detalhar toda a minha vida. E eu olhei para minha mãe: cara, não acredito que você falou da minha vida para ele. E ela falou: não falei nada. Era Deus que estava O tempo todo. E em 2008, então, eu tive a oportunidade de entregar a minha vida para Jesus. Amém. Aleluia. E a partir de então, Deus tem trabalhado. Amém. A cada dia. Em 2009, eu me batizei. Amém. Só que novamente eu voltei a recair. Eu olhei: não, agora eu estou pronto, porque eu já senti algo diferente. Cara, eu preciso compartilhar isso com os outros. E eu cheguei e falei: bom, eu vou trazer para uma molecada junto comigo. Só que eu não estava forte bastante. Eu acabei voltando a fazer o dobro do que eu fazia. E ali de novo, Luiz, cara, eu tinha que fazer diferença. Deus te cobrando. E eu sabia que estava errado. Naquele momento Deus deu aquele chacoalhão assim: filho, acorda. É hora de você voltar. E quando eu voltei, falei: Deus, eu só vou falar quando eu realmente estiver preparado. E em 2010, dia 7 de julho de 2010, eu pude conhecer o projeto de vida. Aleluia. Naquele período, eu estava tentando a carreira no futebol, tipo, Deus vinha abrindo as portas e quando chegou eu vi, cara, essa galera tem algo diferente. E aquilo começou a correr aqui dentro e começou a erguer o coração. E o filho do meu primeiro pastor, o pastor Rubens, ele disse assim: Luiz, vamos embora, cara. Eu falei: Deus, é isso. Vamos, né? E eu cheguei para minha mãe, fiz a escola de missões que eles fazem aí no prático, teórico, e eu falei: cara, eu não vou avisar treinador, não vou avisar nada, só estou indo. E eu comecei, aquilo começou a mexer, eu falei: Deus, se for realmente o Senhor vai fechar todas as portas. Ele não vai querer olhar para minha cara, mas alguma coisa vai acontecer. E fiz o teórico, quando cheguei, uma semana depois: mãe, estou pegando minha mala, estou indo viajar para o Projeto da Vida, porque Deus tem chamado. E na hora que eu cheguei em casa, meu primo: você é louco, cara. O cara não quer te ver pintado de óleo mais. Eu falei: era a resposta que eu precisava. Amém, era Deus intervindo. Exatamente, intervindo, tanto para que eu estivesse no Projeto de Vida hoje como me livrando de algo, porque depois eu descobri que era uma fraude tudo aquilo. Amém. Então, em 2011 eu me perguntei: Deus,
estou no projeto de vida, não sei fazer nada, não sei dançar, mas se for para mim ficar enrolando o cabo aqui, amém. Estou aqui para servir como servo e para honra e glória de Deus. E em um dos cultos que teve, Deus ministrou muito forte no meu coração. Filho, você lembra lá o futebol? A parte que o que você aprendeu lá atrás, vou te dar como ferramenta para a gente. Amém. E hoje, para honra e glória de Deus, a gente tem visto a cada dia a forma que Deus tem trabalhado na vida dessas crianças. Alcançando essas crianças. Então, eu acho que é isso assim. E Deus usa de várias formas. Deus tem seus meios para usar. E eu chamei o Luiz aqui, para os irmãos terem noção que Deus ele não age. Deus tem seus meios de agir. Às vezes nós se privamos e achamos que Deus não age de outras formas, mas Deus sabe como trabalha, sabe como agir, sabe como alcançar essas vidas. É por esse motivo que nós te chamamos aqui, Luiz. E eu quero agradecer desde já a tua presença aqui e dizer que você é muito importante para Deus, que continue esse teu ministério, né? Que Deus tem te dado de alcançar essas pessoas, essas crianças que às vezes estão sem lar, passando por dificuldades, às vezes, mas que através de ti, Deus tem alcançado essas crianças, tem mostrado através de ti, do teu testemunho, que Deus faz diferença na vida das pessoas. Amém? Uma salva de palmas para o Luiz e para Deus que Amém? Pode falar. Só para concluir, esse ano houve uma palavra que mexeu bastante comigo, porque muitas vezes a gente passa pelas dificuldades e a gente pergunta a Deus por quê. E eu tenho aprendido a trocar essa palavra. Deus, não por quê, mas para quê. E hoje eu vejo que toda dor que eu passei lá atrás, talvez mude a vida de uma criança hoje. Então, uma das maiores ferramentas que Deus dá a cada um de nós é o nosso próprio testemunho. E nos versículos que eu gosto muito, é 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é bom, Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Luiz, Deus abençoe. Muito bem. Grupo de louvor. Enquanto o grupo de louvor louva ao Senhor, os irmãos poderão retirar as ofertas nessa noite. Amém? Vamos fazer uma oração breve para as ofertas nessa noite. Irmãos, é maravilhoso quando vê que Deus trabalha nos corações e faz algo por nós. Eu sei que é um culto diferente, mas é um culto que com certeza vai ficar marcado com as palavras, com os testemunhos aqui nessa noite. Vamos orar pelas ofertas? Senhor meu Deus, eu peço a Ti nessa noite, Deus, que venha abençoar a cada um que for contribuir com a Tua obra. Pai, abençoando o trabalho, abrindo as portas para aqueles que estão desempregados. Deus, multiplicando o pão, abrindo, Senhor, as portas e abençoando grandemente. Deus, abençoa-nos nessa noite, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Para ele
glória nessa noite, amém? Meus queridos irmãos, nós vamos entrar no terceiro texto, chamando aqui a Gisele Belino. Ninguém conhece quase, né? Gisele Belino. E nosso querido irmão Osnir Gonçalves. Por gentileza, comecem aqui conosco. Já de antemão, quando ele se aproxima, eu quero agradecer aqui, irmãos, a todos os irmãos envolvidos aqui na parte do departamento de jovens, ao irmão Roberto, ao Gesiel. E eu quero neste momento também ao Eliseu, nosso maestro, que tem feito esse esforço. Eliseu, Deus te abençoe, viu? Tem sido uma bênção em nossas vidas, que é resposta de orações, viu? Eu tenho orado muito por este grupo e eu creio que Deus é conosco. Eu quero chamar aqui também o presbítero irmão Júnior. Amém? O Júnior é uma pessoa que tem nos auxiliado aí também e que peço a gentileza de sentar aqui meio. Então aqui meio, não fuja da raia mesmo. Aleluia. Os irmãos estão gostando? Amém? Irmãos, aliás, deixa eu ver. Ninguém fez pergunta nenhuma agora. Eu tenho três chocolates corações desse tamanho. Eu quero saber de vocês se vocês vão perguntar agora aqui. Meu Deus, gente. Aí é para dar para os três dos últimos aqui. Gente, eu falei que valia um prêmio as perguntas. Gente, a Páscoa está aí. É um baita de um chocolate. Um já foi. É um baita de um chocolate coração, assim, gente. Do Pai. É uma bênção. E temos DVDs ainda, tá? Temos DVDs ali que nós vamos distribuir aqui para o pessoal que fizer pergunta, que interagir aqui conosco. Amém? Gente, quer ficar de pé? Então tá bom. Nós vamos começar aqui com a Gisele Belino. A Gisele Belino é uma pessoa que faz parte da nossa infância. Essa é a verdade. Gente, não é tão velha assim, gente. Tem quase minha idade. Gente, a Gisele Belino é uma pessoa que praticamente conviveu com boa parte de jovens aqui na igreja. Foi professora da escola dominical, foi regente dos adolescentes, querubins de Cristo. Inclusive foi minha professora, gente. E eu quero perguntar para a Gi agora, quem é a Gisele Belino? O que faz? Bom, nasci na igreja, eu posso dizer assim, aqui na igreja, Gisele Belino é tia Gi. Moro daqui, eu sou educadora da Prefeitura Municipal de Curitiba, sou muito bem casada com Pedro Paulo. E Pedrão. Tenho 2 filhos abençoados. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz e realizada em tudo que eu faço. Essa é a Gisele. Amém. Deus abençoe. Como eu já mencionei, ela foi professora da escola bíblica. Gi, conta pra gente, como você descobriu esse ministério na tua vida? Como você começou? Como é que foi o teu interesse por ser professora, estar aqui nas escolas bíblicas, se envolver com as crianças, com os adolescentes? Como foi isso? Eu posso dizer assim, sabe? Na minha vida, eu digo que o meu Deus, ele é tão grande que ele me deu muito mais do que eu sonhei e pensei. Quando eu vinha para a escola dominical, minha professora era a tia Renita. E ela estava na escola dominical e eu olhava para ela e dizia, nossa, como ela é inteligente, ela sabe tudo da vida. E eu dizia, um dia eu quero ser igual ela, sabe tudo da vida. E o pastor Oswaldo me colocou no curso, Alcançando Crianças para Cristo. Eu tinha 14 anos. E eu era muito tímida. Tímida, eu não gostava de falar, eu tinha vergonha. E agora eu sou mais, Deus é um Deus de milagres. Deus transforma vidas. Eu tinha muita vergonha. E daí, quando o pastor me colocou, um dia o irmão Miguel me tirou da classe dos jovens e me disse assim, Gisele, eu quero saber se você já está preparada para assumir uma sala de escola dominical. Eu disse para ele, claro que não. Rapaz, eu entrei agora no curso, eu não sei nada, eu não sou competente para isso. Eu disse, então é você que eu quero. Se você falasse para mim que você era competente, eu não queria. Mas quando você disse que não tem competência, é você que vai assumir a classe Cordeiro de Cristo. E eu e a Lua assumimos. E Deus teve misericórdia. E passado você, meu aluno,
Amém. Eu fui seu aluno. Aliás, o Cleiton, Juninho, gente, bastante. Quantos foram aqui alunos da G? Quantos? Gente, bastante. Aliás, foram de muitos outros que não estão aqui com a gente, tá? Em outros lugares, casaram, já são pais e não estão mais aqui com a gente. Desse dia em diante, Deus me honrou. E eu fiquei dando aula de escola dominical durante 16 anos da minha vida. Hoje eu estou de licença prêmio. Mas durante 16 anos eu peguei aula. Escola dominical. Ok. Quer fazer pergunta? Quer ganhar chocolate, tá? Não sabe o que vamos lá, Meire. Eu queria perguntar. O que influenciou, você falou que foi a irmã Lenilda que influenciou a sua habilidade, né? Você começou a lecionar com 15 anos, e o que mais marcou na trajetória do professor e convivência com as crianças, adolescentes e jovens ao longo do tempo da igreja? Eu acredito que trabalho de professor é trabalho de raiz. A raiz pega tudo que a planta precisa, mas ela nunca vê os frutos. O trabalho de professor é isso. A gente ensina, a gente acha que a gente está fazendo algo que às vezes está falando com as crianças, com os adolescentes, a gente pensa, estou perdendo tempo, mas não. O que mais me influenciou e que me funcionou é ver Cleiton, é ver Lucas. Não que eu fui um exemplo para eles, mas que alguma coisa eu contribuí. Encontrar muitos outros que eu vejo. Às vezes tem uns que se perderam no caminho, mas eu tenho certeza que alguma coisa que eu falei ficou guardada, que uma hora ou outra vai surgir aquele fruto. Pode ser que eu não veja, mas eu sei que isso que me deixa animada, que me deixa feliz, é saber que eu influenciei pessoas. E a gente sabe que não é fácil, né? Lidar com pessoas, com grupos, a meio, Cleiton, a gente sabe disso, que com o coral jovem às vezes é complicado. Tem todo um trabalho a ser feito, tem todo um meio, o Cleiton sempre estão procurando novos repertórios e com a escola bíblica também, é tudo um estudo, são pessoas que se dedicam para alcançar essas pessoas que frequentam, né, essas pessoas que estão aqui envolvidas na aula, né? Eu tenho uma pergunta aqui, para a gente. O que o aprendizado de Deus, ou da palavra de Deus, pode fazer na vida dos jovens? Que aliás, irmãos, quando eu estive afastado dos caminhos do Senhor, o que eu mais lembrei foi da escola dominical, por incrível que pareça. Foi das escolas bíblicas dominical. Foi da palavra do Senhor ensinada. Isso foi o que mais me lembrei, por incrível que pareça, irmãos. E a pergunta é, o que o aprendizado de Deus, o que o aprendizado ou da palavra de Deus pode fazer na vida dos jovens? Eu acredito que sem palavra, sem Bíblia, sem Deus, nada. A palavra do Senhor pode fazer tudo, tudo. Mesmo que, como eu falei, quem me conheceu criança, quando eu vim para essa igreja, eu tinha 8 anos. Isso fazem 26 anos. E quem me conheceu de uma família simples, no bairro, considerado terrível, e eu só onde eu estou hoje. Eu acho que é só Deus, é só a palavra. Eu sempre fui aluna de escola dominical. Escola dominical sempre esteve no meu coração. E eu sempre disse para os meus adolescentes, quando eu dava aula, que sem a palavra, a escola dominical, a palavra, ela serve de qualquer pessoa. Sem isso, qualquer gente tem. Mas quando você conhece a palavra, pode vir a tempestade que for, que ela pode até te balançar, mas derrubar, jamais. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, eu me lembro de um versículo ela falando que muito é utilizado na família, pais, onde diz, né? Ensina o menino o caminho que deve andar. Mas não é aplicado só ao pai, né? O trabalho da professora vem alentar isso, né? E com certeza, quando você diz que uma coisa que te marcou foi aquilo que você aprendeu na infância. E quando a palavra ela é bem aplicada, ela é ensinada, pode passar 10, 20, 30 anos, você não vai esquecer. Ela é uma semente que está lá. E a hora que a água vir sobre essa semente, ela brota, vem germinar e num futuro breve vem dar fruto.
tem, como em outras áreas também. Qual que é a tua palavra, a tua mensagem que você pode deixar? Olha, gente, tem um versículo da Bíblia que eu tomo por experiência de vida. Eu quero ler, não vou nem recitar, eu quero ler, para falar exatamente como está escrito. Ele se encontra em Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A melhor chamada que existe na vida é a chamada que Deus faz na nossa vida. Que pode passar o tempo que passar. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele cumpre. Amém. Aquele que começou a obra, Ele termina. Muitas vezes não do jeito que a gente quer, mas é do jeito dele. E no tempo dele, Ele faz. Passa o tempo que passar, Ele cumpre. É verdade, amém. Aleluia. Gente, uma salva de palmas para a gente, primeiramente a Deus. Obrigado, gente. Agora, Osnir Gonçalves, mais conhecido como Nir. Amém. O Osnir é o jovem obreiro aqui da nossa igreja, que nós chamamos ele com o intuito de dizer que Deus pode alcançar jovens, né? E torná-los, conforme o chamado, obreiros da casa do Senhor. O Nick é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, né? Vem de uma família conhecida, e a gente quer, Nick, que você fala um pouquinho de você, quem é o Osnir, né? A paz do Senhor a todos. Meu nome é Osnir Gonçalves Soares, sou filho de Mário Gonçalves Soares e Maria José da Silva Soares. Eu cheguei nessa igreja aqui na inauguração, com 14 anos de idade, e desde então nós temos batalhado aí. Sou operador de máquinas no meu dia a dia, trabalho com máquinas. E sou casado com a Elaine, graças a Deus, uma mulher muito linda. Tenho 2 filhos muito lindos também que Deus nos deu. Graças a Deus se parece com ela, se parecesse comigo, eu estava perdido. Mas Deus tem abençoado muito a minha vida, com a minha família, porque a minha vida não foi fácil até então, né? Mas quando Deus tem um chamado na vida da pessoa, você sabe disso. Você falou em um assunto de família, e quando o José comentou comigo a respeito de você, Nica, eu lembrei de você, e por incrível que pareça, eu lembrei de você e sua família juntos. Eu sempre vejo vocês e sua família entrando na igreja. E eu quero perguntar para ti nessa noite, qual a importância da família em sua vida? Na minha vida tudo, porque eu fiquei um tempo desempregado, quando meu filho, quando ele tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos, eu fiquei desempregado 1 ano, isso não é fácil. Segundo criança pequena dentro de casa, ficar desempregado sem poder trazer o alimento. Graças a Deus que eu tive um pai muito abençoado. Infelizmente passou para a eternidade, para ele, infelizmente, mas para nós que convivemos com ele, infelizmente. Meu pai nos ensinou tudo, irmão, desde paciência até a última linha do teu limite, né? Do teu limite. Você tem que se comportar como um ser humano decente. E a minha esposa, eu quero agradecer a Deus pela vida dela, pela essa paciência. Imagine uma pessoa casada com um filho pequeno em casa, tendo que comprar leite, tendo que dar alimento, e o marido 1 ano e 2 meses desempregado. Não é fácil. Mas graças a Deus que Deus colocou aquela guerreira no meu caminho, nós estamos juntos até hoje, para a honra e glória do Senhor. E a minha família, na questão de pai e mãe, oração. Meu pai nunca deixou de orar por nós, nunca. Nos últimos dias da vida dele, ele estava abençoando a gente, abençoando a minha família, os meus filhos, os meus irmãos. E por isso nós estamos aí em pé. A família é muito importante, porque o apoio é fundamental nessas horas. Amém. Uma pergunta aqui para finalizar, que eu quero que você responda para nós. Quando você pensa que hoje é um escolhido para o ministério, como presbítero e servo ao Senhor, o que você tem a dizer aos jovens? Eles também podem ser chamados para tal ministério? Com certeza, o que eu tenho a dizer aos jovens dessa igreja, muitos me conheceram na sala de escola dominical, que nós tivemos muitos juntos aí, e dizer que nunca desista do sonho, porque eu era ainda adolescente quando Deus me chamou, disse para mim que tinha que chegar perto da minha mãe, como sempre, e eu passei por muitas dificuldades nesses períodos. Nossa, passei por várias doenças que eu achei que ia morrer, mas eu estava firme na promessa. Amém. Você tem que fundamentar a tua fé na promessa de Deus. Nunca deixe
deixe o diabo colocar na tua cabeça que você não é nada. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele falou comigo 5 vezes, mais ou menos, sobre esse ministério. Não foi à toa que Ele escolheu e você falou de verdade, entendeu? Não foi assim, simplesmente, eu vou escolher esse, colocar o dedo, eu vou escolher aquele. Não. Deus falou e Ele cumpriu na minha vida. Então, hoje eu sei que eu sou escolhido de Deus. Não estou aqui à toa, não sou presidente. Deus me escolheu porque Ele me alguma coisa de mim, não porque eu mereço, não mereço nada. Aliás, nós merecemos morrer pelos nossos pecados. Mas como Deus é misericordioso, amém. Aleluia. Glória no nome dele. Amém. Aleluia. Uma salva de palmas primeiro a Deus e ao Lita. E o Júnior vai finalizar para nós trazendo uma palavra geral de tudo que nós tratamos aqui, falamos a respeito do testemunho de vida de cada pessoa. Uma palavra rápida para nós. Glórias a Deus. Irmãos, vocês estão felizes? Estou feliz por tudo que a gente ouviu aqui. Quero parabenizar essa diretoria da mocidade aqui desta igreja e glorificar a Deus, irmãos, pela preocupação que eles estão tendo com a juventude desses dias. Isso é um trabalho glorioso, é um trabalho diferente, mas é um trabalho que pode ter certeza, aqueles que vieram aqui hoje vai ficar marcado. Cada testemunho de vida, tudo aquilo que você ouviu aqui hoje é prova daquilo que o nosso Deus é um Deus que não parou no tempo. O nosso Deus é um Deus que se move, é um Deus que fez milagre na antiguidade, fez promessas lá atrás, faz hoje e continua fazendo e cumprindo as promessas na vida de cada um de nós. Basta nós acreditarmos nisso. E eu gostaria de ser breve aqui, não vou me estender, mas eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia e lesse para nós encerrar isso daqui, irmãos. Provérbios capítulo 4 e versículo 23. Quando o Gesiel nos comunicou, até cheguei um pouquinho atrasado, Gesiel, virtude do trabalho, chegamos um pouquinho tarde, mas essa palavra a semana inteira está no meu coração, de trazer para os irmãos. Só apenas Provérbios 4 e 23. Bem alto, quem achou? Sobre tudo que deve se guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Glórias a Deus. Esse é um texto, irmãos, clássico, escrito pelo rei Salomão. Nós vivemos dias onde o ser humano ele tem guardado muitas coisas. E ao ouvir cada relato, o relato do Luiz Henrique aqui, muito me identifiquei com o testemunho dele. Por quê? Algumas coisas aconteceram na minha vida semelhante a dele. Uma delas é o desejo de ser um atleta de futebol. Mas os projetos do homem, do jovem, do ser humano é diferente dos de Deus. Às vezes não acontece aquilo que desejamos, não é porque Deus não nos ama, mas é porque Ele tem algo muito melhor, viu, Zé? Lá na frente. E como você bem abordou aqui, aquilo que você desejava e sonhava tem servido de instrumento, ferramenta, e pode ter certeza, viu? É através da bola, do futebol, que vai ser uma isca, sim, que vai trazer muitas crianças, e as crianças vindo, os pais vêm junto, viu? E esse texto aqui, irmãos, me chama a atenção porque vem à minha mente algumas coisas que, quando eu morava com os meus pais, eu me lembro que, por morar em casa de aluguel, então, não fixava muito residência em um local só. Quem já morou de aluguel, mora, talvez saiba disso. E eu me lembro que
quando nós estávamos se alojando em uma casa, quase tudo perfeito e arrumadinho, o pai chegava e dizia: olha, nós vamos se mudar, mas de novo. Sim, de novo. E nas mudanças, geralmente algumas coisas sofrem. Uma delas é o cachorro. Coitado dos cachorros. Outra coisa que sofre é o guarda-roupa. Não é verdade? Você, uma vez que monta ele no lugar, ele fica ali fixo e acabou. Aí começa a movimentar ele de um lado para o outro para você ver, ou de uma casa para outra. Daqui a pouco você está montando 10 guarda-roupas. E eu me recordo, irmãos, que na casa que a gente morava, existia um compartimento chamado salinha ou depósito ou quartinho da bagunça, aonde tudo que não presta, tudo que é tranqueira, tudo aquilo que sobrava ia para esse quarto. E esse mal, Cris, eu trouxe aqui para dentro de casa hoje. A Adriane às vezes fala para mim: meu filho, mas por que você está guardando esse pneu careca? Eu falei: vai que uma hora eu preciso. Amortecedor de carro que eu troquei lá em 98, está lá guardado, do meu primeiro carro, está lá, vai que eu preciso. Mas enfim, gente, dizem até os especialistas que chega a ser uma doença se não cuidar. Mas o que eu quero dizer com isso? Que Salomão, ao dizer isso, ele estava certo. Porque o nosso coração, irmãos, é como um depósito. Que se nós não cuidarmos durante a nossa existência aqui na terra, nós vamos acumulando muitas coisas dentro do nosso coração. Às vezes coisas boas e às vezes coisas ruins. E eu vou aqui exaltar a vida das mulheres novamente, né? O coração do homem é menor do que o coração da mulher. Não precisa nem de um estudo avançado em medicina, Júlio, para descobrir isso. Quer ver? O homem consegue guardar apenas 3 coisas em seu coração. Uma, seu time de futebol. Segundo lugar, seu videogame. E terceiro, não é o carro. É o pretinho para passar no pneu do carro. Você pode ter certeza que dentro do coração de qualquer homem tem. Se não tiver, tem coisa errada. E já a mulher, coração grande. Eu não sei como que elas conseguem guardar tantas coisas. Quem é casado aqui, levanta a mão. Quem não é, também levanta e quero ver. Rapaz, vocês vão descobrir logo. Às vezes eu estou conversando com a Adriana e é até engraçado, gente. Eu vou falar algumas coisas para ela, sabe? Porque às vezes até num tom assim, romântico. Enfim. E ela puxa a coisa lá do arco da velha. Mas você fez isso, você fez aquilo, agora você fica só mais manso. Elas são campeãs em lembrar, principalmente quando tu vai no shopping e nega de passar o cartão de crédito para comprar aquele vestido para ela. O Gesiel está guardado e capeado em 7 gavetas. Está lá que ninguém entra, mas está lá. Mas isso é peculiaridade das mulheres. Mas eu vejo, irmãos, aqui, que o coração é o mundo interior. O nosso coração é o mundo interior. E eu faço uma pergunta para você nessa noite e a gente já vai encerrar. Como é que está o teu mundo interior? Como é que está o teu coração nessa noite? Porque é bem fato que valorizamos mais as coisas exteriores do que as coisas interiores. Quer ver um exemplo? Corpo. Gente, nunca vivemos uma época onde o ser humano está preocupado com o corpo. Eu também. Esses dias eu estava quase chegando aqui pondo o carro. Os pneuzinhos daqui. Mas é uma geração que está preocupada com a alimentação, né? Com o visual, o estereótipo em si.
Nós nos alimentamos 3 vezes ao dia, escovamos dente 3 vezes ao dia, alguns, outros chupa bala house no final para disfarçar, né? Antes de vir para cá eu passei um gel no cabelo bem bonito, né? Enfim, cuidamos, Everaldo, da parte exterior, daquilo que é visível, mas e aquilo que está dentro, aquilo que é interior? Enquanto nós estamos nos preocupando com essas coisas, o nosso interior, a nossa alma, ela está com anorexia, ela está faminta e está desejando ser alimentada. Eu ouvi algo esses dias que me chamou a atenção. Nós vivemos nos dias, irmãos, a nossa geração, que é a geração repetitiva, é a geração do papagaio, tudo aquilo que ouvimos repetimos, mas não vamos tirar a prova real. Gesiel, nós precisamos mais ter intimidade com Deus, nós precisamos mais ler a Bíblia, irmãos, nós precisamos estar mais em contato com Deus. Essa geração só vai ser diferente a partir do momento que aconteceu o que aconteceu aqui hoje. Cada palavra que foi falada aqui representa um testemunho de vida, algo experimentado, não é algo ouvido, mas é algo que passou na vida. Eu me preocupo sim, irmãos, com os jovens dos dias de hoje, porque estamos vivendo em uma época virtual, e até mesmo a presença de Deus tem se tornado algo virtual na vida de muitas pessoas, aonde eu só vou procurar Deus quando eu preciso. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês nesta noite, que você deve guardar sim no seu interior muitas coisas, mas sobretudo guarda o teu coração, porque é aquele que consegue as saídas da vida. É o teu interior que vai determinar aquilo que você vai ser. E eu convido a você a ficar em pé e eu já vou encerrar. Nós queremos muito uma atuação de Deus agir aqui fora, mas muitas vezes aqui dentro está muito bagunçado. E o que Deus quer mais desses últimos dias é que você comece a deslimpar algumas coisas que estão aí no teu mundo interior, para ver um espaço para a presença dele entrar na tua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, esvazia-te o teu coração daquilo que está lá fora e começa a se encher da minha presença, da minha glória, da minha Shekinah, e você vai ver que a tua vida vai se tornar diferente. Eu vejo que nós precisamos mais do que nunca ter experiências com Deus, irmãos, porque essas experiências vão produzir dentro de nós uma maturidade, para quando chegar aqueles momentos de crise, de dificuldade, e você não se desesperar e sair correndo daqui para fora, mas você vai fazer como Jó fez. Eu sei que o meu Redentor vive, em breve ele se levantará. Você pode nessa noite glorificar a Deus, porque Ele está aqui nesse lugar, Ele está interessado no teu interior nesta noite. Certa feita o profeta Isaías disse ao rei Ezequias: ei, coloca o teu interior em ordem, porque certamente você não vai viver, você vai morrer. Isto é realidade, irmãos, e Deus está com pressa, e Ele está falando com os jovens aqui nesta noite, Gesiel, que está parado, que está sentado, e que o teu coração infelizmente já virou um depósito de amargura, de rancor, de coisas que foram feitas lá atrás, e você tem trazido à existência como desculpa. Mas dessa noite, se você acreditar, se você der espaço, se você der liberdade, eu posso dizer para você que o Espírito Santo, ele vai entrar dentro do teu coração e vai
Deus já alcançou a tua mão. Não tem? Coloque a mão aqui, ó. E olha assim, querido Deus, nós te adoramos nesta noite por tudo aquilo que foi falado, Senhor, através deste culto por ele te vi. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida dessa liderança que falou fortemente conosco e a tua palavra que foi pregada, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, humildemente, nos ajude. Ó Deus, aqui dentro é uma terra que somente o Senhor pode pisar. Aqui está trancafiado muitos e muitos desejos que muitas vezes, Senhor, vem e tem tomado conta de nós, mas como Paulo diz, aquilo que ele quer fazer, ele não faz, aquilo que não quer, ele faz, porque nós somos humanos, somos de carne e osso e necessitamos da tua graça e da tua misericórdia. Olha aí, Senhor, esses jovens que estão muitos aqui já com lágrimas, Senhor, derramadas em seus olhos. É sinal, Pai, que a tua presença está na vida deles. E eu quero abençoar a vida dessa juventude. Que o Senhor conclua um projeto, ó Deus, que está no coração deles. Vai, Senhor, uma obra, Senhor, não só uma obra, Senhor, espiritual, mas, Senhor, nos seus colégios, nas suas faculdades. Ó Deus, eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor venha preparar o melhor esposo para essa garota. Que o Senhor venha preparar realmente um companheiro. Que o Senhor venha, Senhor, arrumar uma garota muito especial para esse jovem aqui nessa noite. Que ela seja, Senhor, um instrumento de ti, ó Pai. Que ela venha alegrar, Senhor, na vida deles. Continua abençoando, ó Deus. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero agradecer a todos pela paciência. Nós estouramos um pouquinho da área hoje. Os irmãos nos perdoem, não é costume estourar bastante da área assim, é um trabalho especial e eu tenho certeza que Deus é aquilo de raiz, viu, filho? Talvez hoje você não veja o resultado desse trabalho de hoje, mas o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor trabalhou. Irmãos, amanhã, 9 horas, a escola dominical, 10h30, sai para falar os jovens. Todos estão convocados, os jovens aí. Tem 2 chocolates ainda, para poder fazer um sorteio. E o Lucas relacionou os nomes aqui, e eu vou pedir para o Everaldo falar o número, Everaldo. Se 1 a 50, qualquer número aí. 1 a 50. Cristiano Soares. 35. Pedro, cadê o Pedro? Tá aqui, ó, 35, ó, Pedro. Outro número. Agora vamos pedir pro Ditinho. Ditinho, fala o número de 1 a 50 aí. 17. Cristiano Soares. Renata, cadê a Renata? Renata, você está devendo, está sumida. Você vai ganhar chocolate, mas você tem que vir na escola dominical, você tem que vir no ensaio. Tá bom, Renata? Deus te abençoe. Nós te amamos, viu? Renata e o Pedro ganharam o chocolate. Queridos, Roberto, o Everaldo, os dois que vêm aqui dar bênção. Eu quero agradecer a todos os irmãos, obrigado aos visitantes que estiveram aqui, tiveram paciência. Deus abençoe grandemente o Luiz, as meninas do projeto que estão ali com ele. Deus abençoe você, a cada um de vocês, viu? Deus abençoe grandemente. Deus, irmãos, Deus continua abençoando a todos. Por gentileza, se não quer, o nosso pastor não está conosco, ele está na central. Vou abençoar, por esse motivo não esteve conosco nesta noite. Sempre a vossas mãos para cá, por gentileza, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo em nossos corações, e o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Amanhã à noite